Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Terapia Cognitiva Podcast. Meu nome é Giovanni Perger, eu sou psicólogo e criei esse programa com o objetivo de discutir e divulgar temas de interesse de terapeutas cognitivos formados ou em formação. Esse e outros programas vocês podem encontrar no site www.tccparatodos.com. Bom, olá então, Neri, seja muito bem-vindo ao Terapia Cognitiva Podcast. Muito obrigado pela tua participação. Olá, Giovanni, eu que agradeço pelo convite, é uma grande satisfação participar. Ótimo. Neri, o tema de hoje é tratamentos combinados. E para a gente poder partir de um pano de fundo comum, eu acho que valeria a pena tu iniciar comentando a respeito de o que são os tratamentos combinados. Bom, os tratamentos combinados, eles consistem na associação de duas ou mais formas de tratamento, e essa é a descrição, né, literal. Mas ele se aplica na psicoterapia quando o tratamento psicoterápico é associado ao tratamento farmacológico. Então, nós chamamos essa associação do remédio e da psicoterapia de tratamento combinado. É uma terminologia que é utilizada com frequência entre os profissionais da área de saúde mental. Ótimo. Bom, então acho que a gente podia, né, uma vez que temos essa definição, poder falar um pouco a respeito de como que a gente decide quando um paciente deve ser medicado ou não. Eu sei que essa é uma pergunta bastante ampla, mas para quem está nos ouvindo, né, é uma pergunta bastante frequente, que envolve o indivíduo que é o terapeuta, né, que não tem informação médica para prescrever, o que ele deve levar em conta ao decidir se ele deve sugerir o tratamento combinado para o seu paciente. Bom, o tratamento combinado, ele surgiu a partir de dados empíricos de que havia resposta ao tratar uma determinada psicopatologia com psicoterapia e que havia também uma resposta significativa com medicação. Então, a ideia lógica a partir disso é, se uma abordagem dá resultado e a outra abordagem também dá algum resultado, por que não nós associarmos as duas abordagens para potencializarmos para a obtenção de um resultado ainda melhor? E isso foi feito em muitas situações. Em algumas circunstâncias isso se mostrou vantajoso, em muitas circunstâncias. Em outras circunstâncias não houve modificação nessa associação, não houve nenhum tipo de ganho para o paciente. E em outras ainda houve um prejuízo. Um tratamento que isoladamente funcionava, no caso da psicoterapia, poderia até sofrer algum prejuízo com a medicação. Então, o terapeuta, o psicoterapeuta, ele tem que ter acesso à literatura para saber se determinado paciente ele é candidato a um tratamento combinado ou não. Qual é a senha que nós temos para tomar essa decisão? É a hipótese diagnóstica. A hipótese diagnóstica, ela nos serve como um caminho para se chegar até a literatura e para se saber, se observar, se a associação das duas abordagens se mostrou vantajosa ou não. Então, o conhecimento de psicopatologia, uma boa anamnese, ela vai nos dizer se nós estamos respaldados para prescrever, para encaminhar esse paciente para uma avaliação para a questão farmacológica, ou, no caso, não há esse benefício. Sim. E, Nerito, comentando agora, eu estava me recordando de coisas que o meu pai, né, que é psicólogo, se formou em 76 em psicologia, falava de enfim, transtornos mentais que alguns tinham uma origem biológica, orgânica, e outros uma origem psicológica ou psíquica. Como que é entendido isso hoje em dia? Bom, antes disso, só uma ressalva que
eu posso não ter uma ideia ainda muito clara do diagnóstico, mas diante do sofrimento do meu paciente, de algum sintoma muito intenso, eu posso pedir a avaliação de um médico, de um psiquiatra, e, através de uma abordagem multidisciplinar, uma troca de informações entre os profissionais, avaliar, então, se há necessidade de medicação ou não. Uhum. Então, além da questão diagnóstica, também nossa própria percepção do sofrimento do paciente pode nos fazer solicitar essa avaliação. E depois vai ser feito uma avaliação diagnóstica mais detalhada e o médico também terá condições de avaliar se há indicação do fármaco ou não. Uhum. Os dois grandes riscos que nós corremos é, por falta de informação, né, um paciente receber medicação sem ter indicação para isso, Uhum. mas isso um bom profissional vai fazer essa diferença. Ou o caso nós termos um paciente que está respaldado na literatura para receber o tratamento e acaba não recebendo o tratamento mais adequado porque não foi encaminhado para isso. Uhum. Com relação à base das psicopatologias, né, essa diferenciação entre o biológico e o mental, didaticamente nós trabalhamos com essa diferenciação para entendermos uma série de fenômenos. Uhum. Mas, na verdade, a gente sabe que isso são sistemas completamente integrados, onde um interfere no outro. Uhum. Então, toda psicopatologia tem uma base biológica, toda psicopatologia tem uma base mental. O fato de ter uma base biológica não significa que tenha que se ter uma intervenção farmacológica. Uhum. Muitas vezes a psicoterapia ela produz alterações neuroquímicas, ela produz alterações biológicas, tem uma série de estudos apontando, mostrando isso claramente, inclusive com mensurações de neuroplasticidade, de diâmetro de certas estruturas cerebrais que são modificadas após um tratamento psicoterápico. Uhum. Então a psicoterapia também é uma intervenção biológica, assim como a farmacoterapia pode flexibilizar a valência de alguns esquemas mentais ou de algumas crenças e auxiliar no questionamento da psicoterapia. Uhum. Então, na verdade, a distinção entre biológico e mental, ela não é um bom parâmetro para dizer se há ou não indicação de medicação. Uhum. Na verdade, o parâmetro são os resultados, o que a literatura nos mostra, se há benefício dessa prescrição ou não. Porque o biológico e o mental, de certa forma, na visão atual, vai se aplicar a qualquer patologia. Ótimo, ótimo. Seguindo essa linha, a gente tem muitos pacientes que são resistentes à ideia de tomar medicação, e de qualquer natureza que seja, e o que do ponto de vista cognitivo entendemos como crenças que podem estar distorcidas em relação a isso. Poderia fornecer para nós uma ideia assim, do que na tua prática são as crenças mais comuns contra a medicação e também que estratégias que a gente pode utilizar diante disso? Sem dúvida, são inúmeras as crenças, os pensamentos automáticos, muitos deles distorcidos, né, disfuncionais, relacionados ao medicamento, ao tratamento farmacológico. Uhum. A primeira questão é uma distorção, um erro de processamento muito comum associado aos fármacos, que é a hipergeneralização. Uhum. Tu considerar os fármacos como um grupo, como um conjunto que algum tipo de definição poderia valer para todos. Uhum. Então, cada fármaco tem o seu perfil, cada classe tem as suas características, de tal forma que é um reducionismo muito grande eu fazer qualquer tipo de afirmação em relação ao medicamento e acreditar que isso tenha validade para todos os psicofármacos, por exemplo. Uhum. Então, cada caso, cada fármaco tem que ser analisado pontualmente. Nenhum tipo de afirmação ou de crença pode se aplicar a todos os fármacos. Uhum. Então, eu posso ter crenças negativas em relação a determinado medicamento que não são disfuncionais, enquanto em relação a outro medicamento é completamente disfuncional. Uhum. Uma das crenças mais comuns é em relação a ficar dependente do medicamento. Uhum. Essa crença acontece, ela surge com frequência. Muitas vezes ela não é verbalizada
no atendimento, e ela acaba se refletindo no sentimento e no comportamento do paciente, que é um boicote ou um abandono do tratamento farmacológico, e não houve um momento do tratamento onde se pudesse falar abertamente sobre esse tipo de preocupação. Uhum. A dependência do fármaco, primeiro, se começa pelo conceito de dependência. Uhum. Ele é específico para cada paciente. Uhum. Tem pacientes que têm o conceito de dependência relacionado ao mesmo conceito da droga, né? Uhum. Daquela necessidade, aquela fissura, aquele desejo incontrolável pelo consumo do medicamento, Uhum. que vai me fazer usar doses mais altas do que a que o médico receitou, né? Vai me fazer perder o controle sobre o uso do fármaco. Uhum. Então, essa crença, esse tipo de dependência, ele pode ocorrer, mas ele se aplica a categorias muito restritas de medicamentos. A imensa maioria dos psicofármacos não desencadeiam esse tipo de dependência. Uhum. Se nós falarmos em vários ansiolíticos, antidepressivos, antipsicóticos, né, não estão associados a esse tipo de dependência. Uhum. Né? Então, são fármacos, sob esse ponto de vista, bastante seguros. Uhum. Tanto que estão entre os fármacos mais prescritos atualmente no mundo. Uhum. Mas, se desencadeassem esse tipo de comportamento relacionado a outras drogas, isso seria, né, devastador. Sim, estaria proibido por razões Sem dúvida, óbvias. teriam formas de controle sobre essa medicação, enfim. Mas o conceito mais comum de dependência que os pacientes têm está relacionado a precisar tomar o medicamento para estar bem. Uhum. Né? E como Então, que a gente aborda, Neri, uma criança e um paciente que tem indicação, mas que relata que não quer precisar de uma substância para ficar bem? Muitas vezes o paciente acaba colocando nessa substância, que está aí para auxiliá-lo, coloca nessa substância todo o problema. Né? Há uma espécie de demonização do fármaco. Uhum. O fármaco passa a ser o problema da minha vida. Sim. Por que eu preciso disso? Né? Porque o fármaco é um fator concreto, né? Palpável, externo, né? Que alguém está me colocando, alguém está me impondo. E, na verdade, o real problema não está no fármaco, nesse caso, né? Está na patologia. Uhum. Existe uma patologia para a qual o melhor tratamento que se oferece inclui a medicação. Então, passa pela psicoeducação e pela aceitação do transtorno. Uhum. O paciente que tem esse tipo de preocupação com o fármaco, na verdade, tem um aspecto anterior, que é a aceitação da patologia, que precisa ser melhor trabalhado. Uhum. Né? Que ele veja o fármaco como uma das ferramentas que ele tem, uma das armas que ele tem para lutar, para enfrentar esse problema. E como um aliado. Uhum. Então, só me corrige, porque me parece que tem um aspecto de grande importância aí que o terapeuta precisa estar atento, que nesse exemplo que tu citou, o terapeuta pode assumir, então, erroneamente, que o problema é a aceitação do fármaco e talvez trabalhar em cima disso, quando, na verdade, o foco deveria ser a aceitação da patologia. Seria mais ou menos isso? O paciente tem dificuldade em aceitar que ele tem uma patologia que momentaneamente ou temporariamente, ou enfim, dependendo de cada caso, para que ela possa ser tratada, há necessidade do fármaco. Uhum. Então, o fármaco passa a ser o verdadeiro o problema, o foco da atenção principal do paciente. E aí, né, uma conversão de uma ajuda, né, num problema, em algo que não poderia estar acontecendo. Sim. E isso vai servir como um mantenedor da doença, na medida em que a patologia não é devidamente abordada, não há uma aceitação e o paciente recusa o tratamento. Isso é um grande perpetuador da patologia. Uhum. E nos casos, Neri, em que a gente conhece pela literatura que a expectativa é de que a pessoa tenha um tratamento medicamentoso continuado, no sentido de que são transtornos para os quais não se conhece uma cura e, portanto, a indicação é de que tome para o resto da vida.
qual que tem sido a abordagem mais produtiva pela tua experiência nesse tipo de caso? Estou pensando em transtorno bipolar, uma esquizofrenia. Sim, sim. Novamente, a questão é a psicoeducação sobre o transtorno, né? É um transtorno crônico. Um transtorno crônico, ele requer um tratamento contínuo. O tratamento contínuo é uma consequência da característica do transtorno. Né? O transtorno é crônico, mas ele é tratável, ele é controlável. E, por exemplo, no caso da bipolaridade, ele pode proporcionar uma qualidade de vida excelente, ele pode ter conquistas pessoais, né, semelhantes às pessoas que não têm o transtorno, porém ele requer um cuidado constante, permanente. Dentro desse conjunto de cuidados, o principal fator está na medicação. Então é a visualização, é o entendimento da característica do transtorno. Tem uma outra questão que precisar disso para ficar bem inclui um conjunto de aspectos dos quais nós estamos expostos o tempo todo na nossa vida. Tem várias coisas que nós precisamos fazer diariamente para estarmos bem. Nós não conseguimos ficar bem sem a nossa higiene pessoal diária, sem alimentação diária, sem ingerir líquidos diariamente, sem dormir diariamente. E eu poderia, né, a lista seria enorme. Sim. Nós não nos consideramos dependentes desses fatores. Sim. Mas nós diariamente temos que executá-los para podermos levar a nossa vida. O medicamento entrará dentro nesse conjunto de aspectos. Né? Será mais um aspecto que eu gostaria que não precisar, obviamente, mas está dentro de um conjunto de vários outros aspectos do dia a dia que ocupam o nosso tempo e que nós não conseguimos realizar nossas funções diárias se não cumprirmos com essas tarefas e nossas atividades. E elas são incluídas na nossa rotina. E muitas delas tomam um tempo infinitamente maior do que o tempo do consumo da medicação, que leva alguns segundos por dia. Então, se o paciente puder dimensionar a medicação dentro desse conjunto de fatores assim, de dependência diária, é muito mais realista e aceitável do que aquela visão da droga, daquele outro padrão de dependência que nós descrevemos antes. Ótimo. Tá, tem outras crenças que tu julga importantes, como empecilhos para o engajamento do paciente no tratamento farmacológico? Sim, eu poderia citar outro exemplo, né, que o medicamento vai me transformar em outra pessoa, né, ou que eu vou ficar inerte diante dos problemas, vou ficar inerte, anestesiado sem para responder. Sensações ruins. Né? Então, esse não é o objetivo de nenhum tratamento. E, em geral, os medicamentos não têm esse poder, né, de modificar a personalidade das pessoas. Nós sabemos que os transtornos da personalidade, que é um conjunto de psicopatologias muito complexas, o tratamento é psicoterápico. A farmacoterapia não modifica esses padrões. Então, na verdade, quando nós instauramos um tratamento, seja ele psicoterápico ou farmacológico, nós queremos minimizar algum tipo de prejuízo do transtorno, justamente para que o paciente volte a ser ele mesmo, possa ser ele mesmo, com as suas características. E o medicamento não tem como objetivo produzir mudanças de personalidade. Dependendo da intensidade, da dose, por exemplo, sim, um paciente pode ficar mais sedado, pode ficar mais lentificado. Isso, em situações de emergência, em pacientes sob risco iminente, é desejável, mas por curtos períodos. Não para um paciente que está levando sua vida normal, cumprindo suas atividades, ele sedado, ele lentificado, alguma coisa está errada. O ideal é que se possa fazer uma revisão desse esquema medicamentoso para se adequá-lo, né, às necessidades do paciente. Mas o tratamento adequado, com acompanhamento, o paciente vai continuar ficando triste, chateado, irritado, incomodado com as coisas, mas sem aquele aspecto tóxico, né, disfuncional, que muitos transtornos, infelizmente, provocam nas pessoas. Então, a possibilidade do paciente ter uma mudança involuntária de apresentar um novo padrão de comportamento é uma ideia fantasiosa, no sentido de que não vão haver
chances de ele ter, né, uma vez sempre pressupondo ele seguindo adequadamente a prescrição médica, de ele fazer coisas que vão contra aquilo que ele está buscando com aquela medicação. O paciente vai continuar no controle das suas atitudes, independente da medicação que esteja fazendo uso. Sim, um paciente que não se automedica, que usa as doses adequadas, sob acompanhamento, né, acompanhamento médico, né, regular. Nós diariamente acompanhamos muitos pacientes medicados e que têm todas as reações que as pessoas normalmente têm diante das dificuldades da vida. Continuam tendo suas chateações, suas irritações, e dentro de certas proporções, né, compatíveis com a saúde mental, emocional. Então, algumas pessoas até ficam frustradas diante disso, porque também existe a crença inversa, né? A partir do momento que eu tomar o medicamento, nada mais irá me estressar, né? Eu estarei constantemente bem comigo mesmo. Isso também é uma fantasia, né? O medicamento não proporciona esse tipo de... E nesse caso, Neri, justamente esse é o ponto que eu queria aproveitar para a gente abordar. O que tu sugere, assim, como princípios para levar em conta para abordar esse tipo de paciente que endeusa a medicação como sendo a solução para todos os problemas? Eu acho que nós temos que trabalhar da mesma forma, né, que nós trabalhamos com os pacientes extremamente resistentes, né, com os dados de realidade. Isso é uma meta inatingível, essa é uma meta impossível, seria um bem-estar completamente artificial, não duradouro, né, é algo que não é saudável para o indivíduo. Portanto, se isso pudesse ocorrer, seria momentâneo e deixaria o paciente vulnerável a uma série de atitudes que trariam consequências muito negativas, que mais tarde ele pagaria o preço. Né? As nossas emoções negativas, elas são sinalizadoras importantes, que nós precisamos sentir e entender. Elas foram selecionadas evolutivamente, ou seja, elas têm um papel a cumprir. No momento que a gente perde esse referencial, do quando eu estou irritado, quando eu estou ansioso ou quando eu estou triste, por exemplo, nós ficamos completamente à mercê, muitas vezes, dos nossos impulsos ou de comportamentos que terão consequências negativas. Então, poder demonstrar para o paciente que essas emoções são naturais, elas fazem parte da vida e não pode ser uma meta do tratamento exterminar, eliminar esse tipo de emoção. Ele pagaria um preço muito alto por isso. Com certeza. Imagina se não tivesse medo, por exemplo, né, a quantidade de riscos que iria se submeter, né? Exatamente. Ou aquela tristeza que eventualmente faz com que nós possamos refletir, nós possamos repensar nossas condutas, né? Nos prepararmos para dificuldades. Então, isso tem um papel funcional importantíssimo. O tratamento não pode eliminar, né, essa característica tão importante. Ótimo. Tem outras crenças que tu julga relevantes, Neri? Tem. Entre os homens aparece com mais frequência a crença vou ficar impotente. No público masculino, mas no feminino predomina a questão do ganho de peso. Né? Isso ocorre tanto em homens quanto em mulheres, mas a questão da impotência sexual ainda é uma preocupação mais frequente no sexo masculino do que aparecesse uma preocupação da mulher com relação à libido. Normalmente, a paciente do sexo feminino ela vai se queixar disso posteriormente, se esse efeito aparecer. E o homem já tem uma preocupação prévia, que muitas vezes faz com que ele nem mesmo inicie o tratamento já preocupado diante dessa possibilidade. Isso porque durante muitos anos, né, há muitos anos atrás, quando o número de opções farmacológicas existentes era bem menor, era muito mais comum, muito mais frequente que esses sintomas aparecessem. E aí os pacientes acabavam tendo que optar entre ter um prejuízo na sua vida sexual ou fazer um tratamento psiquiátrico.
Uhum. Então, o tratamento psiquiátrico era quase que um fim da vida sexual. O né, decreto do fim. Decreto de uma vida sexual empobrecida. Uhum. Mas isso já pertence ao passado. Isso há muitos anos atrás, quando as opções eram muito escassas. Uhum. Hoje nós temos um número muito maior de alternativas farmacológicas no nosso arsenal, né, com características químicas diferentes, e, portanto, nós temos muito mais chance de identificarmos o fármaco mais adequado ao organismo de determinado paciente, com o qual ele tenha maior adaptação, né, tolerabilidade ao medicamento. Então, nós temos muito mais opções. E temos também opções que podem auxiliar na melhora da vida sexual do paciente quando um eventual tratamento produza algum tipo de prejuízo. Então, nós temos opções para reduzir a chance de que isso aconteça e, quando isso acontece, nós temos também alternativas para controlar ou minimizar esse efeito. Então, hoje, nós temos uma gama enorme de pacientes que fazem tratamento e têm uma vida sexual, né, de qualidade, fazendo um tratamento utilizando-se de psicofármacos. Novamente, considerando, né, o quanto esses fármacos são prescritos, se de fato eles produzissem esse dano na vida sexual que muitas pessoas acreditam, obviamente a tolerabilidade a esses medicamentos seria infinitamente menor. E não é o que a gente observa, né, visto a quantidade de prescrições e a aceitação em geral que os pacientes têm desses medicamentos. Então, tem algumas crenças que são ainda muito focadas em informações, vamos dizer assim, desatualizadas, né, de outra fase, de outro momento da psicofarmacologia. Ótimo. Bom, e na tua fala, né, sempre está presente algo que a gente nem falou, por já pressupor tão óbvio que o tratamento combinado ele só vai funcionar adequadamente quando houver um contato bom entre o profissional responsável pela terapia do profissional responsável pelo tratamento farmacológico. Então, isso sempre vamos partir do pressuposto que vai acontecer essa comunicação próxima e aberta entre os profissionais. E, de uma maneira ampla, pensando assim que o nosso público, Neri, que está ouvindo, que vai ouvir a esse podcast, ele é composto também por médicos, mas a maioria são de profissionais não médicos, e estudantes também. O que tu diria de uma maneira ampla, né, uma vez que o profissional não vai fazer a prescrição, o que é algo importante que ele saiba a respeito dos psicofármacos para poder ajudar o seu paciente e também poder trocar informações de uma maneira mais efetiva com aquele que está fazendo a prescrição de fato? Esse ponto é fundamental, né? Quando nós estabelecemos o tratamento combinado, se ocorre, na verdade, a formação de uma tríade. O paciente, o prescritor, né, o psiquiatra, o médico e o psicoterapeuta. E há necessidade de integração entre esses três componentes. Na medida em que não há uma boa relação entre o profissional que prescreve e o que faz a psicoterapia, o paciente fica exposto, né, a uma situação de duplas mensagens, né, a uma situação de ter que optar, né, muitas vezes, de escolher ou de perceber que ele está no meio de um confronto. E isso a gente sabe que é péssimo para o futuro terapêutico, né? O paciente, em algum momento, isso vai se refletir no paciente. Em geral, as questões de farmacologia são levadas também para o psicólogo. Muitas dúvidas, muitas crenças disfuncionais a respeito do fármaco são colocadas para o psicoterapeuta. Por algumas razões, né,
A primeira é que o vínculo com o psicoterapeuta costuma ser muito maior do que com o médico, até pela frequência com que ocorre a terapia, né, com os assuntos, muito maior intimidade que são trabalhados na terapia. Mas eu diria que tem um fator mais importante ainda, que é o fato do psicólogo, no que tange à medicação, ele ser isento, porque se estará falando de um ato que não foi feito por ele. Então, ele terá, em tese, ele tem muito mais isenção e liberdade para se posicionar em relação ao fármaco. E passa uma confiabilidade para o paciente sobre o que ele vai dizer. Já o médico, ele se torna um tanto quanto previsível nesse questionamento, porque ele estará falando de uma atitude que ele mesmo tomou. Né? Está o nome dele na receita, ou seja, torna-se previsível. É óbvio que ele vai se colocar a favor da sua atitude, né? da sua conduta médica. Ele prescreve médicos prescrevem medicamentos. Sim. Né? Então, logo, irão defender esse ponto de vista. Então, quando o psicólogo é bem informado, é conhecedor né, do papel do psicofármaco, e não compartilha de crenças disfuncionais a respeito da medicação que às vezes o paciente traz, ele poderá dar para o paciente, auxiliar o paciente a ter uma visão muito mais realista, né, muito mais adequada do fármaco. E o terapeuta muitas vezes tem um papel fundamental na aceitação desse tratamento. O inverso também ocorre. Muitas vezes o psiquiatra é indagado sobre a necessidade da psicoterapia. Né? Bom, será que eu ainda preciso mesmo continuar com a terapia? Será que eu já não estou bem? Será que a medicação já não é suficiente? Eu tenho que ir lá toda semana conversar com o psicólogo, eu estou cansado disso. E aí é uma inversão. Aí o isento, entre aspas, né? O imparcial passa a ser o médico. Porque estará se falando de um tratamento que é do outro profissional. Então é comum o paciente desejar a opinião do psicólogo sobre o remédio e a opinião do psiquiatra sobre a terapia. Se o psiquiatra não acredita na psicoterapia ou não, né, não tem uma ideia da importância crucial, fundamental da psicoterapia, que alcança alguns aspectos que o fármaco jamais irá alcançar, ele pode, né, inadvertidamente, desestimular o paciente a continuar com a terapia. Assim como o psicólogo mal informado a respeito do fármaco, ele pode desestimular o paciente a tomar o seu medicamento. Por isso que o conhecimento, a informação aí é fundamental, e na dificuldade dessa informação, que se busque a informação, que o psicólogo, né, vá buscar o conhecimento básico de psicofarmacologia, obviamente não no sentido de dados farmacocinéticos ou farmacodinâmicos, não é isso, mas no sentido do papel do fármaco, né? E o psiquiatra também seja um conhecedor da importância da psicoterapia. E que exista um diálogo entre esses profissionais, que eles possam, com a permissão do paciente, né, eticamente, trocar informações, tirar dúvidas, sanar dúvidas, né? E aí o paciente será o maior beneficiado, né, disso tudo. Por isso que nós sempre orientamos os psicólogos e nós psiquiatras também a conhecermos os colegas, a termos, né, uma rede aí de relacionamento profissional, onde eu tenha confiabilidade em profissionais da psicologia e da psiquiatria, para que possa existir esse acesso, né, esse canal aí de comunicação entre os profissionais. Bom, Ineria, vou te colocar uma questão que eu ouço bastante, principalmente como supervisor, que é uma pergunta um pouco capciosa. Eu entendo que tu não pode dar uma resposta definitiva, mas pensando no caso de um psicólogo que tem um bom conhecimento de psicofármacos e acredita que o médico que fez a prescrição talvez não tenha levado em conta certos elementos e, portanto, prescreveu uma medicação que não seria a mais adequada, né? Então, quem vai decidir sempre vai ser o médico. Mas o que, na tua opinião, seria o melhor posicionamento em situações nas quais o terapeuta, o psicoterapeuta,
discorda da abordagem que o psiquiatra utilizou? Olha, eu acho que a melhor forma de esclarecer isso é fazendo contato e conversando abertamente, solicitando, né, mais informações, trocando informações com o outro profissional. Uhum. É difícil, eu como psiquiatra, por exemplo, né, medicando um paciente que está em psicoterapia com um psicólogo, é muito difícil para mim elaborar uma opinião definitiva, mesmo por mais que eu conheça de psicoterapia, e eu sou psicoterapeuta, é muito difícil elaborar uma posição sobre se determinada abordagem da psicoterapia foi adequada ou não foi. Pode me parecer que foi inadequada, mas com certeza devem ter vários aspectos que levaram o colega a utilizar aquela abordagem que eu desconheço. Devem existir várias lacunas na minha avaliação, tendo em vista que eu não estou acompanhando o paciente na psicoterapia diariamente. Então eu tenho que ter muito cuidado antes de avaliar se a conduta do psicoterapeuta foi correta ou não foi correta. Eu posso ter dúvidas sobre essa conduta e buscar uma informação. O mesmo vale para o psicólogo. Existem inúmeros parâmetros na escolha de um fármaco que não são acessíveis ao psicoterapeuta. Às vezes, um conhecimento superficial ou menos detalhado de uma determinada situação pode nos levar a pensar que o fármaco mais indicado para um paciente é o fármaco A. Mas existem vários outros parâmetros farmacocinéticos e farmacodinâmicos e de efeitos adversos e de interações medicamentosas e de patologias em comorbidade que podem, às vezes, levar à exclusão de um fármaco que pareceria ideal para aquele paciente. Claro. E o psicólogo, muitas vezes, ele pode não ter acesso a essas informações. Sim. Então, eu diria que se ter um cuidado muito grande com ideias assim pré-estabelecidas a respeito disso. E se tentar resolver isso pelo diálogo. E nesse caso, Neri, tu diria que, como regra geral, os psicoterapeutas, né, a maioria terapeutas cognitivos que vão nos ouvir, como regra geral, que se ficarem com dúvidas ou acreditarem que a indicação daquele psicofármaco A talvez não seja melhor, sempre o contato é com o profissional, nunca expressar isso de antemão para o paciente. Poderíamos pensar como uma regra, é isso? Sim, poderíamos pensar como uma regra. Se eu afirmar isso de antemão para o paciente, eu estou afirmando para o paciente algo do que eu não tenho certeza. Eu estou fazendo uma afirmação, né, vamos dizer assim, sem embasamento adequado. Leviana. Uma dúvida exatamente, precipitada, né? Eu diria. Eu tenho uma dúvida, eu não conversei ainda com o profissional que é responsável por esse tratamento. Eu sei que tem vários dados que eu talvez desconheça, tem outros dados que talvez eu não entenda por não ser essa a minha formação. E aí eu vou precipitadamente afirmar para o paciente que tem um erro na prescrição. Então eu acho que é uma precipitação, né? Eu acho que isso pode trazer uma série de prejuízos e seria muito mais, vamos dizer assim, responsável da minha parte que diante de uma dúvida eu pudesse ouvir o profissional que prescreve e só então estabelecer a minha opinião definitiva a respeito, depois de ter conversado com o profissional. Aí sim, aí eu tenho todo o direito de ter a minha opinião. Claro, que é claro, eu tô enfatizando esse ponto, Neri, só para deixar, então, saliente o elemento que essa discussão dos tratamentos combinados vai além da questão científica a respeito de interação farmaco e psicoterapia. Envolve também uma questão ética e uma postura de sempre respeito pelos colegas que estão junto no caso. Então, um bom diálogo realmente é a melhor prescrição para todas essas situações, né? Sem dúvida nenhuma. O diálogo e uma postura de respeitabilidade e de não precipitação.
né? Na medida em que eu tenho informações incompletas, parciais, e aí eu tiro uma conclusão em torno disso e já, vamos dizer assim, tem um comportamento que resulta dessa conclusão, sem que eu tenha ainda dados suficientes para isso. Né? Então, nesse caso, acho muito importante a tua colocação, nos dá a oportunidade, né, de falar sobre isso, porque é uma situação que, às vezes, no ímpeto de ajudar o paciente, a gente se precipita. Não, tem alguma coisa errada aqui, isso está te fazendo mal, isso não deveria estar sendo feito dessa forma. E depois eu vou conversar com o profissional, se é que vou, para poder ter um esclarecimento, uma noção do que está sendo feito. E aí, às vezes, vamos dizer assim, o estrago já foi feito na relação terapêutica e vai comprometer o tratamento. E mais do que isso, né? Pode comprometer o tratamento atual e favorecer o desenvolvimento de distorções nesse paciente que ele pode levar para qualquer tratamento futuro. Né? Com certeza. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande quando nos posicionamos nesse tipo de situação. Com certeza. E é triste, às vezes, de ver que, por falta de um telefonema aí de 5 minutos entre os profissionais, acabou se criando uma situação que, obviamente, quem perde mais, no fundo, é o paciente, né? Exatamente. Bom, Neri, queria retomar um pouco que antes tu falasse a respeito das crenças que podem dificultar o envolvimento do paciente com o tratamento farmacológico. E eu queria saber um pouco também da tua experiência, que tu comentasse um pouco a respeito do papel da família, porque me parece que não crenças só do paciente interferem na aderência, mas os familiares podem também trazer suas crenças que acabam interferindo na aderência. Tu podia falar um pouco sobre essa influência da família no tratamento farmacológico? Sim, esse também é um aspecto bastante comum, né? Bastante frequente, que nós temos que lidar, nós profissionais, com bastante tranquilidade, com muita parcimônia, com muita paciência nessas situações e com habilidade social, né? Assim como quando eu tenho uma dúvida sobre a psicoterapia ou o psicólogo gostaria de alguma informação sobre o medicamento, a forma como tu contata o outro profissional é muito importante, né? Eu não vou contatar o outro profissional no sentido já de pedir uma explicação sobre um erro. Né? Então nós temos que ter uma forma de contatar o outro profissional, mostrando que é sempre em benefício do paciente, que nós estamos em busca de informações e que não há problema nenhum na obtenção dessas informações. Com relação aos familiares, muitas vezes, no intuito de auxiliar o paciente, os familiares podem, alguns, fazer sugestões que são antagônicas, né, contrárias ao que o tratamento está tentando obter do paciente. Podem ser uma verdadeira oposição ao tratamento, tanto a farmacoterapia quanto a psicoterapia. E aí vão ativar ou vamos dizer assim, estimular essas crenças que são tão prejudiciais para a adesão ao tratamento. Nesses casos, né, a conduta que nós não devemos tomar é uma conduta de enfrentamento, de irritabilidade, de defesa diante desses comentários ou dessas opiniões dos familiares. Nós não podemos tomar isso como um desafio à nossa competência ou à nossa integridade, né, e partirmos para um confronto aberto com esse familiar. Muitas vezes, nós profissionais ficamos incomodados com esse tipo de comentário ou de sugestão, né, de um familiar, porque nós estamos lá tentando fazer o nosso melhor pelo paciente, né, embasados na literatura, sendo éticos, né, estudando, e vem um comentário, muitas vezes, que nos coloca, né, como alguém que não está fazendo nada de bom pelo paciente. Nós temos que entender isso como uma tentativa desse familiar de ajudar. Nós temos que colocar claramente isso para o paciente, que nós percebemos que a tentativa desse familiar é de obter
de ajudar o paciente. Temos que nos colocar ao lado dessa situação. Nós e esse familiar queremos o melhor para o paciente. Só que nós estamos nos baseando em condutas diferentes. Então, quebrar um pouco aquela expectativa do paciente, que muitas vezes, ao te dizer isso, vai despertar a tua defesa instantânea daquilo que tu está fazendo. Então, que tu possa passar tranquilidade, que tu possa passar segurança no que tu está fazendo, mostrar as boas intenções da pessoa que está fazendo o contato, que está fazendo a sugestão, demonstrar que ela é bem intencionada, mas que provavelmente para essa pessoa estão faltando informações. E muitas vezes, vários aspectos que foram ditos durante a sessão, durante o tratamento, e aí tu pode citar, provavelmente não devem ser do conhecimento dessa pessoa. Então estão faltando dados, ela é muito bem intencionada, mas faltam dados. Tu pode convidar essa pessoa, se ela for importante para o paciente, para que ela venha até o consultório e participe da psicoeducação. E ela possa te conhecer. Porque muitas vezes, quando o familiar entra e vê que tu tem um rosto, que tu tem um consultório, que tu tem uma voz, que tu é um ser humano, que tu conhece o caso do familiar dele, que tu te preocupa com o familiar dele, e ele vê em ti esse interesse genuíno em ajudar esse familiar, isso já diminui muito essa resistência ou essa oposição. É que enquanto isso não acontece, tu é um ser inanimado, tu é um medicamento que apareceu na casa da pessoa, no caso do médico. Né? Não existe como pessoa. Então, ao ser chamado, dar importância a esse familiar, ouvi-lo e te apresentar, e ele te conhecer e demonstrar teu interesse, muitas vezes isso já ajuda muito na quebra dessa oposição ao tratamento. E o terceiro ponto é a biblioterapia, né? É oferecer ao paciente uma leitura, uma literatura acessível, para que ele possa, então, ter uma visão mais isenta do que está ocorrendo com ele. Tem a tua colocação de médico, tem o que ele está ouvindo em casa, oferece uma terceira fonte para ele, né, confiável, onde ele possa, então, também buscar mais informações. E enquanto falava, até me ocorreu um insight aqui que pode acontecer de, ao fazermos a psicoeducação com o paciente, ele então entende melhor e aceita a ideia da farmacoterapia, mas a gente não pode pressupor que essa psicoeducação chegue automaticamente no familiar. Então, nem sempre o fato do paciente estar conhecedor significa que o familiar também vai estar. E só em relação a isso da biblioterapia, né, eu falo por experiência própria, existe uma fonte muito negativa, por assim dizer, de informações que são as bulas da medicação. Como é que tu acredita que deve ser a abordagem quando o paciente começa a ver os efeitos que pode ter e a lista é extremamente longa e o paciente chega assustado uma vez tendo lido a bula? Bom, na questão da psicoeducação, de fato, é importante que nós possamos identificar familiares que têm ascendência sobre o paciente, que são importantes para ele, e convidá-los, né? Convidá-lo ou convidá-los para serem psicoeducados com a concordância do paciente, quando ele também achar que isso é importante. Mas, às vezes, surge um outro familiar que nós não prevíamos, e ele passa a ter uma opinião, né, importante no tratamento, e aí nós podemos, a qualquer momento, então, recombinarmos com o paciente e convidarmos esse outro familiar para uma conversa. Né? E isso acontece, eventualmente. Então, se esse familiar quiser, participará e será também esclarecido sobre o tratamento. E se esse familiar não quiser, bom, isso aí já também fica para o paciente a ideia de que nós estamos seguros do que nós estamos fazendo e abrimos o espaço para o familiar. O familiar não quis participar, né? Que é um direito dele, mas o espaço existiu. Com relação à bula, a gente tem sempre que trabalhar com a questão da probabilidade. Né? Se o medicamento é aprovado para uso na população,
E ele passou por várias etapas, né, de avaliação de itens de segurança. E na bula existem relatos de quaisquer efeitos onde haja a mínima possibilidade desses efeitos ocorrerem. E não há nenhuma atitude na nossa vida que nós possamos tomar sem que envolva algum risco. Nem atravessar a rua. Nem atravessar a rua. Se nós tivéssemos que fazer bula para as coisas, todas as coisas teriam bula. Todas as coisas, né, teriam bula. Porque ao sairmos de casa, nós corremos inúmeros riscos. E nós decidimos sair de casa mesmo assim. Por que nós saímos de casa correndo tantos riscos? Porque a probabilidade disso acontecer dos riscos mais graves é menor, e porque o custo-benefício nos diz, olha, é melhor correr o risco e ter o resultado de ter essa atitude do que não fazê-lo. Até então, porque não sair de casa também tem riscos, né, em termos de prejuízos de não ter a atitude. Exatamente. Tomar o medicamento tem riscos, mas não tomar o medicamento também tem vários riscos quando o medicamento é bem prescrito. Ou seja, algo ficará sem tratamento, ou com um tratamento incompleto. E isso envolve riscos, muitas vezes, infinitamente maiores e mais prováveis do que aqueles efeitos raros que constam na bula. Ótimo. Bom, Neri, estou muito contente, acho que foi de grande valia a nossa conversa. Tem algum ponto que tu julga importante aí para a gente dar um fechamento antes de falar aí da jornada que está por vir, da WP, que acho que vai ser um evento muito bacana aí, só para reforçar para o pessoal que vai nos escutar? Bom, eu gostaria de colocar apenas que essa interação da medicação e da farmacologia, a gente acaba sempre tendendo mais a falar sobre os aspectos positivos dessa interação, porque nós nos deparamos muitas vezes com pacientes resistentes a esse tratamento e é muito, vamos dizer assim, frustrante nós observarmos que muitas pessoas que poderiam ter benefício, né, acabam abrindo mão desse benefício em função dessa resistência ou dessas crenças disfuncionais. Mas apenas para que a gente possa ser o mais isento possível, também existe a automedicação, existe o exagero, existem crenças também de que o medicamento vai resolver tudo. Então, também existe a interação negativa entre a psicoterapia e a farmacoterapia. O paciente pode ter uma melhora provocada pelo fármaco e, em função disso, né, desestimular-se para a psicoterapia. E aí ele vai ter um efeito temporário da medicação, mas não vai poder ter mudanças profundas, estruturais, né, que seriam muito benéficas para o futuro. Então, tem que se ter muito cuidado na forma como se conduz esse tratamento combinado. Porque ele pode, ora, né, levar o paciente a abandonar o fármaco, ou ora levar o paciente a acreditar que o fármaco é a solução mágica para todos os seus problemas, que a gente sabe, obviamente, que isso é um mito, né, uma meta inatingível com esse tratamento. Tá ótimo. Então, Neri, não sei se tem vagas ainda, né, porque é um evento que costuma esgotar as vagas mais bastante tempo antes da data, mas queria que tu comentasse um pouco para nós a respeito da jornada WP, o que a gente tem aí de palestras, de temas, e também se tem vagas, né, para as pessoas interessadas. Olha, a procura por inscrições tem sido muito significativa, mas nós ainda temos vagas para os cursos, né, pré-jornada, poucas vagas ainda. A jornada será realizada nos dias 13 e 14 de setembro, né, no Hotel Plaza São Rafael. O nosso convidado internacional é o professor Daniel Rijo, de Portugal. É uma referência em terapia do esquema, e também relacionando a terapia do esquema
na reabilitação de indivíduos com comportamentos antissociais. Ele é português, quer dizer, fala português, isso também é um facilitador para a compreensão. Tem vários convidados nacionais de grande importância, temas bastante atuais, né? Nós buscamos assim selecionar temas de alto grau de interesse, novidades, aspectos assim ainda pouco abordados. Então é um conjunto assim de conferências, de mesas e de cursos muito interessante e tem tido uma procura muito significativa, como é tradição já nas nossas jornadas, né? Temos muita satisfação com isso. Quem quiser ter mais detalhes e fazer inscrição, Neri, como é que faz? Tem um acesso direto pelo site da WP, www.terapiascognitivas.com.br. Abrindo, né, essa página, tem uma janela direto para o site da jornada. E lá tem todos os detalhes, programação detalhada, cursos, palestras, convidados, né? Todos os detalhes, todos os dados ali do evento e também para as inscrições. A inscrição já pode fazer online mesmo? Pode encaminhar a inscrição online. Ótimo. Então estão todos convidados. Com certeza será uma jornada muito, muito interessante. Ok. Então tá, Neri Piccolotto. O professor Giovanni é um dos palestrantes que vai enriquecer o nosso conteúdo programático do evento. E eu não vou citar aqui todos, porque levaria muito tempo e eu posso esquecer alguém, então vou cometer uma injustiça. Mas são convidados todos muito importantes. Muito importantes, como, diga-se de passagem, também o professor Neri Piccolotto, né? Um nome de peso aí, importante na área. Professor Giovanni. Bom, mas então tá, Neri, muito obrigado pela tua participação, estava ótimo e certamente nossos ouvintes vão aproveitar muito aí da conversa que a gente teve. Foi uma grande satisfação, obrigado pelo convite e fico à disposição aí para futuras conversas. Ótimo, grande abraço e até. Abraço. Tchau. Até, tchau.